Convidamos o vereador Alceu Boni para proceder à entrega do título de cidadão de mérito de Porto Alegre ao senhor Matias Helder. Porto Alegre me dói, não diga a ninguém. Porto Alegre me dói, não leve a mal. A saudade é demais, é lá que eu vivo em paz. Quem dera eu pudesse ligar o rádio e ouvir uma nova canção do Cleiton e Cleide, andar pelos bares. Boa tarde a todos. Antes de mais nada, perguntar para o vereador, presidente Hamilton, vereador Uriboni, se vocês têm certeza que o Chorão merece ser cidadão emérito. Eu me emocionei diversas vezes ao longo dessa cerimônia, então são grandes emoções. Bom, boa tarde. Eu escrevi algumas palavras e prefiro ler do que falar hoje no improviso. Então, antes de mais nada, eu saúdo a todas as autoridades, funcionários públicos, gestores e colaboradores da TMSA, da IMS, da Compar, amigos, familiares, adolescentes e crianças atendidas pela Compar. Confesso que não ambicionava e não imaginava, que tinha dúvidas se o conjunto das minhas ações em prol de Porto Alegre e seus habitantes seriam suficientes para justificar eu receber o título de cidadão emérito de Porto Alegre. Compreendi, no passar dos dias, que a honraria que estou recebendo, apesar de ser pessoal, também homenageia a trajetória empreendedora de toda a família Helder. Meu pai, meus irmãos, minha mãe e demais familiares. As suas empresas, as nossas empresas, e o impacto que a gente gera na sociedade. Portanto, destaco algumas informações gerais do balanço social consolidado no ano passado de duas das nossas empresas, a TMSA e a EMS, cujas sedes estão localizadas nesta capital desde 1966 e 1981, respectivamente. Folha de pagamento bruta, 52 milhões. Encargos sociais e benefícios, incluindo alimentação, cesta básica, plano de saúde, segurança e medicina do trabalho, educação, capacitação, desenvolvimento profissional, PLR, prêmios, etc., 24 milhões. São aproximadamente 621 colaboradores, isso no ano passado, já estamos com mais de 700 hoje. No ano passado tínhamos 621 colaboradores contratados diretamente. Os pagamentos relacionados diretamente a nossos recursos humanos, associados ao Tenagente, em sua esmagadora maioria da grande Porto Alegre, que é o impacto que a gente causa, provoca com a TMSA e com a IMS, não se restringe ao município, a gente impacta a grande Porto Alegre, é de aproximadamente R$10 mil por mês por colaborador. 10 mil por pessoa, por colaborador. É isso que a gente paga, direta e indiretamente, para cada colaborador. Nos referidos montantes, nos referidos montantes, não estão inclusos os gastos com toda a nossa longa, complexa cadeia produtiva, composta por centenas de prestadores de serviço e fornecedores em geral, os quais estimamos empregam mais de 3 mil colaboradores. Os valores desembolsados em nossas ações de responsabilidade social externa, o nosso RH aqui, prestigiando o evento,
junto às comunidades em que estamos inseridos, dentre as quais se destacam as realizadas em parceria com a Compar e as de enfrentamento à pandemia de Covid-19 em 2020 e 2021. E também não estão inclusos os impactos, ou seja, o efeito multiplicador desses recursos à medida que eles circulam pela economia. Ou vocês acham que um cabeleireiro recebe o dinheiro da onde? Ele não produz. A produção é feita pelo setor primário ou pelo setor secundário. Depois vai para o comércio e para o setor de serviços. Isso nem todo mundo entende. Pois é, essa é a principal diferença. A indústria gera muito mais empregos do que o setor primário. O agro, a mineração, emprega pouca gente. São ótimos setores. Todos os setores são ótimos. Mas empregam menos esses que eu citei no setor primário. Paga remunerações muito maiores que o setor terciário, comércio e serviços. Já visto o valor que eu falei. Em outras palavras, gera mais renda para brasileiros, não para chineses, nem para europeus, nem para americanos. Gera renda aqui. Portanto, geração de empregos com renda, presidente, vereador e demais influências da sociedade, geração de empregos com renda mais elevada é ou deveria ser o principal objetivo das políticas públicas de nosso país, estado ou município. Mas infelizmente não tem sido assim. Os maiores juros reais do planeta, no Brasil, a oneração da folha de pagamento, aqui a gente paga mais tributos do que precisa para as pessoas se aposentarem, terem saúde e terem seguro. A gente paga mais, quase o dobro do que precisaria. A oneração da folha. E a cumulatividade dos impostos incidentes sobre o faturamento, que agora está se tentando resolver com a reforma tributária. São os principais para entrar em vigor ao longo dos próximos 10 anos. Então, enfim, é a reforma possível, não é a ideal. São os principais exemplos e componentes do chamado custo Brasil, que de forma absolutamente injusta e não isonômica, drena a competitividade da indústria brasileira. E assim tem limitado muito o crescimento do PIB per capita, a riqueza distribuída por nós brasileiros. E como mudar isso? Mas eu tenho um palpite, para variar, tenho um palpite. Com menos polarização, menos demagogia e menos imediatismo nas políticas públicas. Certa vez um ex-deputado de esquerda me ensinou que a boa política pressupõe diálogo, trabalhar as convergências e evitar discutir eternamente as divergências, construir e colocar em prática o consenso possível. Como exemplo, tomo a liberdade de apresentar o caso, a minha conexão com o oligopólio. O que une um industrial capitalista e liberal a um vereador socialista como o oligopólio. Eu tenho uma explicação. Temos inúmeros pontos de convergência. Respeito pela democracia. Consciência social. Somos contra o nepotismo. Somos a favor dos portais de transparência. Acreditamos na importância dos programas de saúde da família. Acreditamos na importância da Compar. Entre outros. E nossos pontos em comum também incluem o Hospital São Lucas da PUC, ele como funcionário, eu como paciente. Cansei de ir lá, porque eu
voltar para alguma coisa quebrada do ano. Era o hospital sempre mais próximo e prestava e presta um excelente serviço. E o Morro da Cruz. Eu em minhas corridinhas domingueiras e ele, literalmente, carregando a cruz nas procissões das Sextas-feiras Santas. Para quem não sabe, o Olibone participa ativamente desse evento religioso. Olibone, nossa responsabilidade ela aumenta quando nos damos conta do que ainda há por ser feito em Porto Alegre. Por exemplo, em termos de saneamento básico. Pré-condição para quem se tem a saúde. Pois nós dois, somos nós dois e muitos outros, sabemos o quanto os arroios de Porto Alegre são poluídos. Todos são totalmente poluídos. E isso eu encontro nas minhas corridinhas, em todos os morros da cidade, no Olibone, que visita essas regiões nas quais ele atua. Enfim, como um dos últimos moicanos, agora a TMSA em particular, a INS, parte de resiliente grupo, infelizmente muito poucas empresas metal, mecânica, elétrica e eletrônicas, que sobreviveram às N crises econômicas brasileiras e resistiram à tentação de se mudar da cidade, porque a maioria saiu, a outra maioria quebrou, sobraram poucas. Fica evidente que a tua indicação ao meu nome, para cidadão emérito, é mais uma clara demonstração de que ambos acreditamos na importância da indústria. A que não polui, a que cumpre com suas obrigações sociais e fiscais, gerando emprego e renda. Obrigado, Olibone. Que a homenagem que eu recebo seja um sinal que o município de Porto Alegre pretenda voltar a acolher melhor os empresários, bem como priorizar a retenção, a atração e o desenvolvimento de empresas industriais, e em especial as de base tecnológica. Talvez a gente tenha perdido o trem de atrair metalúrgicas para Porto Alegre. Mas nós não perdemos o trem de atrair as empresas de base tecnológica, de gestão do conhecimento, de inovação, do mundo 4.0, do mundo digital. E isso deveria fazer, presidente Hamilton, base do planejamento estratégico, de um plano de diretrizes do município. A neo-industrialização, a neo-reindustrialização da cidade. Se um dia vocês quiserem conversar sobre isso, deem uma ligada. Nós, eu e meus colegas, empresários, teremos o maior prazer de ajudar. Com relação à Compar, a minha paixão merina, paixão de mais de 20 anos, que a minha mulher não tenha muitos ciúmes, são mais de 20 anos, né? E realmente foi um amor à primeira vista. Aliás, a segunda vez eu tive que olhar os balanços dela primeiro e ver como é que ela geria o negócio. Cuja trajetória acompanhamos e apoiamos há mais de 2 décadas, eu parabenizo o diferenciado corpo diretivo, né? E toda a equipe de colaboradores. Aqui representado o Roberto Henrique Rodrigues Taborda, presidente, a Sandra Pureza Marques Tesoureira, a Ana Paula Ribeiro de Oliveira, conselheiro fiscal, e as coordenadoras, que muitos devem estar aqui, né? O Jorge Aguiar Camargo, que está aí, a Cátia Aparecida Guzmão, a Marta Regina Araújo, a Fernanda Fraga Rodrigues, a Débora Nunes Pedroso, a Mariluza da Costa Godoy, a Ana Cláudia Carvalho de Oliveira e, naturalmente, essas crianças e esses adolescentes e jovens adultos que aqui estão, que são a nossa razão de ter essa parceria. Seus mais de 800 atendimentos mensais que impactam direta e indiretamente aproximadamente 4.000 porto-alegrenses
porque essas 800 crianças, adolescentes têm família, e ao todo, se nós multiplicarmos isso por 5, são 4.000 porto-alegrenses impactados direto ou indiretamente, são motivo de orgulho, muito orgulho para mim, meus familiares e todos os colaboradores de nossas empresas, vários dos quais direcionam parte do seu imposto de renda para comprar por meio de um programa suportado pela TMSA e pela INS todos os meses de dezembro. Finalizo agradecendo a Nerina Aguiar Camargo, dirigente da Compar, pela indicação do meu nome e pelas belíssimas palavras, emocionantes palavras, e pela excelente memória. Ela lembra de mais coisas do que eu. Aliás, meus amigos lembram que eu fiz, eu vou esquecendo. Ao vereador Hamilton Sosmaier, presidente da Câmara, bem como representando aqui todos os vereadores. A cidade de Porto Alegre, em que nasci, fui educado, trabalho e tiro meu sustento, residem a maioria de meus amigos, alguns deles presentes, e na qual eu me divirto, seja correndo pelos morros, ruas e parques, seja explorando e me deliciando com sua diversificada gastronomia. Sim, para aqueles que me conhecem melhor sabem que eu conheço quase todos os restaurantes da cidade. A meus colegas de trabalho, a meus amigos, a meus familiares, em especial a minha esposa, Débora, que contou um pouco da minha história, da minha trajetória para o Oligônio. Eu tenho muito orgulho de ser porto-alegrense. Muito obrigado.